Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é com muito prazer que a gente começa aqui esse nosso workshop chamado O Poder das Opções, que com certeza vai fazer com que você saia do marco zero com relação a esse tipo de investimento. Nessas aulas gratuitas, a gente vai trazer para você muitas formas para que você possa usar as opções a teu favor e principalmente, como a gente vai falar, em três pontos principais. Você pode usar as opções para proteger a tua carteira, você pode usar as opções para gerar uma renda, quem sabe você ganhar mais do que uma vez só, que seria o dividendo. Né? A gente até gosta de usar a palavra do dividendo 3x. Você ganha 3 vezes dividendos com as opções. E o terceiro ponto seria exatamente a rentabilidade, né? Opções também podem ser uma forma de você rentabilizar. Então, enquanto uma carteira normal você consegue ganhar dinheiro só na alta da bolsa, então quer dizer, se a bolsa sai de 100 mil pontos e vai para 110 mil pontos ou para 120 mil pontos, você ganha dinheiro. Em contrapartida, se ela cair, você perde dinheiro. E nas opções, não. Nas opções, você pode ganhar com a bolsa para baixo, com a bolsa para cima, até mesmo com a bolsa de lado. Tem estratégias também para você fazer dinheiro, para você ganhar, sempre dentro das tuas possibilidades, sabendo se você quer proteção, se você quer renda, se você quer rentabilidade ou se você quer os três, né? Aí você tem que virar expert nas três partes, mas você vai começar a entender isso nesse workshop Poder das Opções, que a gente vai ministrar ao longo desses próximos 4 dias. Hoje é apenas a primeira aula, é uma aula mais introdutória, a gente vai chegar desde o iniciozinho de opções para que não reste nenhuma dúvida. E quem está comigo aqui é o head de opções aqui do Dica de hoje, Marcelo Meurer, que vocês já devem conhecer, que já está aqui há quase 2 anos na casa, a gente já está, né, com resultados bastante consistentes e a gente vai mostrar isso ao longo do workshop. Vou aproveitar para passar para você. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gente, porque tem gente que assiste a gente de todo canto do mundo. Fica aí à vontade. Para você, acho que vale a pena até você se apresentar um pouquinho, pode ser que tenha gente que não te conheça. Mas é muito legal a tua participação. Obrigado sempre. Olá, Daniel. Sempre uma satisfação estar aqui com você. Olá para quem está nos assistindo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa trajetória, a trajetória da estratégia Checkmate dentro do Dica de hoje, que foi uma trajetória bastante vitoriosa. A gente começou lá em 2020 e desde então a gente vem proporcionando diversos conteúdos importantes para as pessoas, principalmente voltado nesse mundo das opções. E as opções, elas têm um caráter fantástico de potencializar o lucro, de aumentar as probabilidades de você ter sucesso. E tanto que desde o início da estratégia Checkmate, a gente vem agregando, a gente vem melhorando o nosso produto para entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E nesse workshop, O Poder das Opções, a gente vai mostrar para vocês como é importante você aplicar o conhecimento relacionado a opções e operar opções para que você chegue na sua liberdade financeira mais rapidamente, para você atingir os seus objetivos mais rapidamente, para que você proteja tudo aquilo que você já conquistou. Enfim, as opções precisam fazer parte da sua estratégia de investimento. Os grandes players, os investidores institucionais, tesourarias, os tubarões utilizam opções. Você precisa utilizar também, e é isso que a gente vai mostrar para vocês nesse workshop, O Poder das Opções. Então vamos lá, não vamos perder muito tempo, vamos passar para os slides que você acabou preparando para o pessoal acabar ficando na mesma página. A gente já fez alguns outros workshops no passado sobre opções, mas é sempre bom a gente voltar aqui para a parte inicial. A gente sabe por números da Bolsa que tem muita gente sempre entrando nesse mercado de renda variável, muita gente curiosa também, a gente não quer que essas pessoas percam dinheiro. Então a gente sempre começa aqui do iniciozinho, você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, eu peço que você tenha paciência, porque mesmo nessa aula de hoje você vai aprender alguma coisa. Vamos lá, você já está preparado? Vamos lá, você compartilha, por favor? Já está compartilhado. Beleza, vamos lá. O poder das opções.
Nesse workshop, tá, que vão ser 4 aulas, você vai aprender o que são as opções, né, você vai ter um conhecimento já para diferenciar o que é call, o que é put, a gente vai explicar tudo isso para você, você já vai sair desse workshop com bastante conhecimento a esse respeito. Você vai entender também como as opções podem proteger os seus investimentos, você vai aprender a fazer operações com capital protegido, vai aprender a fazer hedge, vai aprender a fazer uma proteção para o seu patrimônio, enfim. Nós vamos te mostrar também como que você consegue gerar renda via opções, tá? Você vai transformar o seu portfólio, a sua carteira de ações, numa máquina de gerar renda. É aquilo que o Daniel falou no início, que a gente apelidou de dividendo 3x, porque realmente é muito mais significativo que os dividendos, né? Pelo menos no que costuma ser os dividendos. Eu posso até te cortar e dizer que essa é a parte que eu até mais gosto, dessa parte de opções, porque você vê dinheiro entrando na tua conta o tempo todo, se a bolsa subir, se a bolsa cair, e você ter esse dinheiro pingando na tua conta, para mim é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque se você tiver que usar esse dinheiro, você pode usar para o teu consumo. E se você não tiver que usar esse dinheiro, você pode usar esse dinheiro para você fazer o quê? Você comprar novas ações, por exemplo. Novas ações que vão gerar mais renda ainda, seja por dividendos ou seja por opções. Porque a gente vai ver ainda nesse curso que o fato de você gerar renda via opções não significa que você vai deixar de receber via dividendos também. Então, é espetacular, tá? Adoro essa parte de geração de renda. Inclusive, a própria estratégia Checkmate começou com essa parte aí da geração de renda em si. Exatamente, nasceu disso, né? A Checkmate nasceu dessa parte. E, por fim, nós vamos falar também sobre como você consegue turbinar a sua rentabilidade, alavancar os seus ganhos, ou seja, otimizar o seu capital para te trazer mais retorno. Inclusive, a gente vai mostrar algumas operações para vocês. Vocês conseguem ganhar dinheiro sem colocar dinheiro. Isso é fantástico. É só com opções que você consegue isso. Então, antes de passar para o próximo slide, Daniel, eu queria falar um recado para quem está nos assistindo, que é o seguinte: se você acha que as opções são difíceis ou são uma coisa de outro mundo, a gente vai mostrar aqui para vocês nesse workshop que as opções são para você e vão te levar para um lugar mais à frente. Bom, aí eu quero aproveitar para dar um outro recado também para o pessoal, vou até tirar aqui a tela, que é o seguinte: você, se for usar opções sem acompanhamento, estude bastante antes. Porque existem casos, existem pessoas e opções que permitem alavancar um ponto que você pode perder um dinheiro grande também. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber qual é a estratégia que você está operando. Opções são uma ótima forma para você gerar renda, para você aumentar o teu capital ou para você proteger o capital, como o Marcelo falou, desde que sejam utilizadas as estratégias corretas e desde que você tenha uma boa relação de risco versus retorno, porque vai ter algumas vezes que você vai acabar saindo no prejuízo. E você tem que saber qual é o ponto de sair no prejuízo e qual o ponto que você quer alcançar de lucro também. Então, a gente está fazendo esse workshop para trazer para vocês conhecimento. É importante que, ao operar opções, se você fizer sozinho, que você utilize alguma forma para que você possa mensurar isso, para que você não perca dinheiro e depois não diga que opções é cemitério de malandro ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. Bom, as opções, elas são divididas em calls e puts, tá? Essa é a primeira lição, primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O que é uma call? O que é uma put? A opção, ela é um direito, tá? Pensa na opção como um direito. Se eu tenho uma call, eu tenho um direito de compra sobre o ativo objeto, sobre um determinado ativo. Então, por exemplo, se eu quero adquirir o direito de comprar Petrobras, por exemplo, eu posso. E eu posso fazer isso por meio de uma call, tá? Então, uma call nada mais é que um direito, para quem tem a call, né, o titular da call, ele tem o direito de comprar o ativo objeto, que eu citei como exemplo Petrobras, mas existem inúmeros outros ativos que são
que possuem derivativos, que possuem ações, mas eu tenho o direito de comprar aquele ativo objeto por um determinado preço e numa determinada data ou até uma determinada data. Então, isso é uma call. Daí eu já vou passar para alguns exemplos mais à frente para a gente sedimentar esse conteúdo. E eu tenho também as puts. O que são as puts? As puts são direitos de venda, né? Então, se eu tenho uma put, eu tenho o direito de vender um ativo, objeto, uma ação normalmente, por um determinado preço, numa determinada data. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho ações da Petrobras, eu posso adquirir uma put e aí eu adquiro o direito de vender Petrobras por um determinado preço numa determinada data. Olha a proteção aí já se mostrando para vocês, né? Olha que bacana, né, cara? Ela pega os dois tipos de investidor, né? Vai ter aquele investidor que vai te falar assim, cara, eu acho que a guerra da Rússia e da Ucrânia vai ficar péssima e a questão logística no mundo todo vai ficar horrível, o preço do petróleo vai a $200. Quer dizer, você tem como comprar a call, que é a opção de compra, que você ganha se a ação subir, por exemplo. Pode ter outro que vai falar assim, cara, tô com medo danado das eleições, porque aí o presidente tal, ou o presidente Y ou X, eles vão acabar interferindo no preço do combustível e aí a Petrobras vai voltar a vender gasolina subsidiada, por exemplo, para todos os brasileiros e vai ser ruim para os acionistas. Acho que ela vai despencar. Então, quer dizer, aí o cara vai fazer o quê? Ele vai comprar uma put, porque ele vai se proteger daquela queda. Então, olha só, desde o cara que está super otimista com a Petrobras até o cara que está super pessimista com a Petrobras, ele pode criar uma estratégia para conseguir rentabilizar as duas pontas. E também ele pode criar uma estratégia para proteger a ponta que ele não está acreditando. Né? Às vezes o cara também, enfim, ele quer tentar ganhar dinheiro com a queda, mas se a bolsa disparar, por exemplo, a Petrobras disparar também, ele quer também não perder dinheiro, por exemplo, se ele quiser, ou ele quer ganhar dinheiro também na alta, então ele pode também. Então é só para vocês verem, ter uma noção de como é que as opções conseguem ter um cenário amplo. Né? Desde o cara mais pessimista ao mais otimista, ele vai conseguir rentabilizar com opções. E você aprendendo, né, se familiarizando com as opções, você vai ter um mundo de possibilidades. Existem inúmeras possibilidades para você montar operações para alta, para baixa, para lateralização, enfim. Você pode até colocar estratégias mais inteligentes, como hedge, enfim. E é isso que nós vamos mostrar para vocês nesse workshop. Mas, seguindo... Vamos lá. As opções, elas são padronizadas, tá, pela B3. A B3, para facilitar o investidor, ela padronizou as opções. Porque seria muito confuso, né, se cada um tivesse um strike diferente. O strike é o preço de um exercício, seja da call, seja da put, tá? Mas seria muito confuso se, por exemplo, eu comprasse uma call com strike em 32, o outro comprasse com strike em 32,01, o outro 32,03 e assim por diante. Então, a Bolsa padronizou. E ela padronizou os vencimentos, tá, das opções, porque lembra que eu mencionei, né, que as calls e as puts, elas são direitos de compra ou de venda numa determinada data ou até uma determinada data. Né? Esse direito não é eterno, ele tem um prazo de validade. Isso. E tem um preço de exercício. E tudo isso é padronizado pela Bolsa. E a data de validade, né, o vencimento das opções, já é conhecido antecipadamente. A gente já sabe que é na terceira sexta-feira de cada mês, não é? Que é o vencimento das opções. E a Bolsa padronizou letrinhas ali que vão formar o código da opção, para que assim que a gente bata o olho no código da opção, a gente já sabe o que aquela opção está querendo dizer. Né? Exato. Então, por exemplo, se a gente... Aí eu já vou até passar para o exemplo aqui. Ó. Se eu tenho aqui, ó, Petri E351. O que seria? Isso aqui é um código de uma opção. Se você digitar isso no Home Broker, você vai encontrar essa opção.
E o que significa esse código aqui? Parece confuso, mas não é. Petri, ele se refere ao ativo Petrobras, né? Igualzinho tem lá na ação Petri 3 e Petri 4. Esse aqui é Petri, P-E-T-R. Bom, e essa letrinha aqui, ó, essa letra aqui, ela vai nos mostrar quando é o vencimento dessa opção, o prazo de validade dessa opção. Se você olhar nessa tabelinha aqui, ó, nós vamos ver que essa opção vence em maio, vence no dia 20 de maio de 2022. Se você jogar aqui no calendário, você vai ver que é sempre a terceira sexta-feira, salvo quando tem feriado, alguma coisa, né? Isso. Mas é a terceira sexta-feira de cada mês. E é essa letrinha aqui. Abril foi antecipado para quinta porque tem feriado na sexta. Exato. Fevereiro também. Por procurar e vai falar, exatamente. Então, você vai verificar aqui, ó, que você já desvendou quase que a totalidade aqui do código, né? Petri é uma opção de Petrobras, é uma opção do tipo call, aqui, ó, do tipo call, que vence em maio. Se fosse Q, seria do tipo put, com vencimento também em maio. Então, você já sabe que você está falando aqui de uma call, e esse 351 aqui é um número representativo do strike. O que seria esse strike? É o preço de exercício da opção. E esse número, a gente fala que ele é só um número representativo, tá? Porque você não necessariamente você vai ter uma correlação desse número aqui com o strike. Você vai ver que até um pouco diferente aqui, ó, 351 e o strike é 3201. Né? Isso anteriormente era um número igual, tá? O strike era 35,10, mas houve ajustes em razão de proventos provisionados pela Petrobras, e aí a gente acabou, a Bolsa ajusta, do mesmo jeito que ajusta o preço das ações, ajusta o preço das opções. Mas isso você não vai precisar decorar, né? Isso você não vai precisar decorar, exatamente. Isso aí é, assim, um conhecimento a mais. Tá? Só para você ter uma ideia, teve dividendo de 2,20, 2,19 da Petrobras e um juro sobre o capital próprio de R$ 1,05. Na hora que você soma os dois, tá? Mas o juro sobre o capital próprio tem imposto de renda, então seria em torno de 0,90, dá aí uns R$ 3,10 mais ou menos. Então, R$ 3,09. Então, esse ativo que tinha um strike de 35,10, que é esse 351, com esse ajuste desses dividendos, caiu para 32,01. Tá? Mas isso tudo você não precisa saber. Tá? Isso aí já é só o extra aqui que a gente está passando para você. O que você precisa ter em mente recapitulando, as 4 primeiras letras vão te mostrar qual é o ativo objeto. A 5ª letra vai te mostrar se é uma call ou se é uma put e o vencimento dessa opção. E esse número aqui é um número representativo do strike. Ah, mas como que eu fico sabendo então qual é o strike pelo número representativo? Você tem inúmeras formas. Se você jogar no Home Broker, por exemplo, vai aparecer lá. Né? Se você consultar no site da B3, você vai encontrar. Existem plataformas também que você consegue ver toda a grade de opções. Isso aí você não precisa se preocupar. Todo home broker tem uma grade de opções ali nas opções, nas configurações ali. Tem também, isso aí. Aí você vai ter todas de Petrobras lá, com todos os strikes do lá. Você consegue então, isso você não precisa se preocupar. Você consegue filtrar que você quer, por vencimento, enfim. E o que a gente chama de prêmio, tá? É o valor que a opção está sendo negociada naquele momento. Então, imagine só. Essa opção aqui, tá? Eu peguei até dados reais, mas quando você estiver vendo esse vídeo, esses dados vão estar desatualizados, mas serve para exemplo aqui. Essa opção está custando R$ 2,00, tá? O que significa isso? Se eu comprar Petri E351 agora, eu vou estar pagando R$ 2,00 e automaticamente eu vou estar adquirindo o direito de comprar Petrobras
a 32,01 até o vencimento, que será no dia 20 de maio de 2022. Como assim? Se a ação tiver a R$50 em maio, não importa, eu vou ter o direito de comprar a 32,01. Isso. E se cair para R$20, por exemplo, para qualquer valor abaixo, você tem um direito, você não tem uma obrigação. Então você não precisa comprar a 32, você apenas perde aqueles R$2 que você colocou, por exemplo. Tá? Então essa é outra coisa, você não precisa se preocupar com isso. Ah, mas e se cair, eu vou perder dinheiro, eu tenho que comprar 32? Não. Você está comprando um direito, você faz o que você achar melhor. Se tiver a 20 lá na frente, você tinha interesse em comprar Petrobras, melhor ainda, você vai comprar mercado. Né? Você vai gastar R$20 mais o 2 do prêmio, 22, melhor do que ter comprado a 32. Exatamente. Bom, e seguindo aqui, né, agora que você já sabe um pouquinho sobre as opções, agora que você já tem uma noção do que é, de como as opções são divididas, enfim, a gente quer mostrar para vocês aqui o que você vai ver nas próximas aulas, tá? Que a gente vai aprofundar nessas aulas seguintes, vamos mostrar para vocês como você consegue fazer proteção com essas opções. Existem inúmeras formas de você construir proteção. Você pode operar vendido, por exemplo. Existem outras formas, mas a forma mais proveitosa, a forma mais barata, operacionalmente mais fácil, é operando opções. Tá? E as opções, dentro desse universo das opções, você vai encontrar também diversas formas de fazer essas proteções, seja de carteira, ou seja numa operação de capital protegido, enfim. E a gente vai mostrar para vocês na aula 2, tá? Na nossa aula que vai ser amanhã, dia 25 de abril, nós vamos mostrar para vocês como montar proteção com opções. Inclusive, para que vocês só tenham uma dimensão, as opções, elas permitem você construir uma operação de renda fixa, por exemplo, que são mais seguras que qualquer outro produto de renda fixa que você possa imaginar. Que as opções, elas têm esse potencial de ser 100% seguras quando você faz da maneira correta. Né? Não tem o risco do banco falir, da empresa não pagar o cupom. Não tem risco de calote, não tem nada disso. Não tem que recorrer ao fundo garantidor de crédito. Então a gente vai apresentar para vocês como vocês podem ter tranquilidade e retorno via opções. Bom, esse aqui é um exemplo, tá, de uma operação real que a gente fez lá na estratégia Checkmate. A gente montou essa operação aqui. A pessoa, só para vocês terem já uma ideia aqui, um gostinho do que vai ser apresentado na próxima aula. A gente comprou o ativo, compramos uma proteção aqui, a put aqui, ó, tá? O strike, um vencimento, e olha aqui o código, ó, SAMB O320, o número representativo do strike, enfim. E também vendemos uma call, tá? Que é uma outra operação que a gente costuma fazer com frequência. Quando a gente vende uma call, aí a gente já vai fazer até um exercício aqui de raciocínio para vocês verem como as opções elas têm múltiplas possibilidades. O cara que comprou a call, ele tem o direito de comprar o ativo. Você que vendeu a call, você está na outra ponta, você está... com dever, com a obrigação. Com o dever, com o eventual dever de vender o ativo, porque se a contraparte, se o titular da call exercer, você vai ter que vender a ação. Mas se você souber assumir essa eventual obrigação da maneira adequada, você consegue construir uma operação como essa, que é uma operação que não dá errado nunca. Ou você ganha um pouco menos, ou você ganha um pouco mais. Aqui próximo de 0,8% num cenário ruim, e aqui próximo de 2,20%, alguma coisa assim, por cento, num cenário bom. Isso no intervalo de 36 dias úteis, por exemplo. Tá? Isso, mas mais sobre isso a gente vai tratar na aula de amanhã, a aula que a gente vai falar sobre proteção
de carteira. Como vocês podem ver, proteção de carteira não é apenas aquela compra de put no pozinho e etc. Pode ser muito mais amplo do que isso, então não percam a aula de amanhã também. O que mais que a gente trabalhou, que a gente vai ver nas próximas aulas? Nós vamos ver também sobre a geração de renda via opções, né? O centro, o ponto central da estratégia Checkmate, o que despertou todo o nosso interesse, a nossa vontade de passar esse conhecimento para vocês. A geração de renda via opções, ela tem muito potencial, porque a pessoa que vende opções, e a geração de renda via opções normalmente é feita via venda de calls ou de puts, tá? Mas a venda de opções, ela pode ser encarada, ela pode ser traduzida como um vendedor de seguro, por exemplo. Porque pensa bem, o cara que compra uma put, ele está comprando um seguro. Por consequência, aquela pessoa que está vendendo o seguro, né, vendendo a put, ela está vendendo o seguro. E se você souber fazer isso da maneira adequada, com planejamento e tal, você transforma o seu portfólio numa seguradora e recorrentemente você vai ganhando os prêmios, eventualmente vai arcar com algumas sinistralidades, como toda a seguradora, mas fazendo da maneira adequada, os rendimentos são muito superiores que eventuais sinistralidades, né? E é o que a gente chama de dividendo 3x. A gente vai mostrar para vocês na aula 3 com mais calma, que a gente, antes de iniciar a estratégia Checkmate, a gente estudou a fundo essa geração de renda, a forma como a gente iria implementar essa geração de renda via opções, construímos um backtest que monitorou todas as operações que faríamos do ano de 2010 a 2020, e nesse backtest a gente encontrou resultados muito animadores. E o mais interessante ainda é que nesses praticamente 2 anos de estratégia Checkmate, a gente vem obtendo os mesmos resultados, talvez até melhores, que o nosso backtest dos últimos 10 anos, comprovando, né, a eficácia dessa estratégia de geração de renda. Mas a gente vai explicar para vocês com detalhes, tá, a geração de renda na aula 3. Mas só para vocês terem uma ideia que você tem uma das formas de gerar renda é vendendo call, né? Você compra o ativo ou um ativo que você já tem em carteira, por exemplo, você pode vender uma call. Isso. Então, quer dizer, nesse exemplo, você ganharia R$ 2,64 por cada ação da Suzano, no caso. Né? Se a gente fizer uma divisão de um pelo outro aí, vai dar uns quase 5%, talvez. Quase 5% em 30 dias úteis. 30 dias úteis nesse caso, né? Então é 1 mês e meio, mais ou menos. É muita coisa. Ainda mais se você comparar com Selic, CDI ou qualquer coisa do gênero. Então, esse tipo de coisa a gente vai mostrar para vocês na aula número 3, que é a aula da parte de renda, ou seja, dia 26 de abril, tá? E eu acho que tem aí também os gráficos, não tem? Isso aqui é só para ilustrar, né? A gente vem fazendo a geração de renda. Essa carteira standard é uma carteira menor, menos diversificada, que começou com R$10.000, tá? E nesse intervalo de quase 2 anos, a gente teve aqui muita geração de renda, tá? Claro que uma carteira menos diversificada, a renda oscila mais, né, houve uma sinistralidade aqui em fevereiro, mas ainda assim, né, você pega aqui, por exemplo, 3,7%, começou com R$10.000, né, 8,4%, 3,4% e assim por diante. E as outras carteiras, os resultados são ainda mais... Acho que passar logo para a Checkmate. A Checkmate que ela é mais diversificada, ela é exatamente o que a gente espera, né? É uma carteira mais cara, é uma carteira de 100 mil, mas ela consegue ter toda a variação que a gente espera. Então, todo mundo que entra na carteira, ok, começar pelo Standard, mas a gente vê com bons olhos que a pessoa se esforce para migrar logo para Elite, para depois migrar para Checkmate também. E aí, ó, a gente tem conseguido, de forma bastante consistente,
alguma coisa aí em torno de 1,5%, 2% todos os meses aí, numa boa. Exatamente. E isso que Mesmo nos quando a deixa. taxa de juros estava baixa, né? Mesmo quando estava lá 2% ao ano, etc. E agora, né, com a taxa de juros mais alta, a tendência é que a gente consiga uma renda ainda maior Sim. por conta dos prêmios das opções que ficam mais inflados, né? Então a gente tende a conseguir uma renda maior. Mas a gente quer mostrar para vocês também, além da geração de renda, aí vai ser na aula 4, como você consegue turbinar a sua rentabilidade, ou seja, como você consegue fazer operações com uma relação risco-retorno muito melhor que as relações risco-retorno habituais, vamos dizer assim. Você consegue colocar as probabilidades a seu favor, você consegue entrar numa operação com 2 passos na frente. Tá? A gente vai mostrar para vocês como você consegue montar uma operação com 80% de chance de sucesso, por exemplo, 90%, ou até mesmo 100% de chance de sucesso, como a gente viu anteriormente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando você simplesmente compra uma ação, pensa aritmeticamente, tá? Você compra uma ação, você tem 50% de chance de ter lucro. Se a ação subir, você tem lucro. Se a ação cair, você tem prejuízo. E você tem o lucro ou o prejuízo, você vai ter na mesma proporção da subida ou da queda do ativo. Tá? Você tá muito engessado nessas possibilidades ao simplesmente comprar uma ação. Agora, quando você faz operações com opções, existem operações que você tem 80% de chance de ter lucro, ou ainda que seja 50% de chance de ter lucro, se você tiver lucro, você ganha 3 vezes mais do que o prejuízo caso a operação dê errado, e por aí vai. Tá? E é isso que a gente vai mostrar para vocês, que só as opções possibilitam essa otimização da relação risco-retorno. E eu acho que é importante dizer que isso é que acabou trazendo a operações estratégicas, né, para a carteira, mas a gente vai falar tudo isso nas próximas aulas. A gente ainda tem algum slide para hoje ou não? Não, para hoje a gente vai entrar em detalhe nas outras aulas sobre a geração de renda, proteção e sobre aumentar a rentabilidade. Então só para deixar aí na mesma página, a estratégia Checkmate, ela começou como estratégia de geração de renda. Vocês viram que a gente já tem ali, a gente já tinha feito um estudo com backtest de 10 anos. Só que aí a gente já tem resultados reais aí de 21 meses ou 20 meses já, e gerando saldo, gerando renda todos os meses. Só que quando a gente chegou no meio do ano passado de 2021, a gente viu que a gente poderia melhorar ainda mais o produto. E aí a gente colocou as operações estratégicas, que são essas que buscam turbinar a rentabilidade. Então, a gente tem também um gráfico que elas subiram, a gente vai mostrar isso na live do dia 27, que é essa de turbinar a rentabilidade, e a gente acabou incluindo isso sem custo nenhum para as pessoas que já estavam lá, até porque os produtos do Dica de hoje eles são assim, a gente sempre busca melhorar ele ao longo do tempo. Então, gente, hoje em dia a gente acha que a gente consegue ficar completo nisso, né? A gente tem proteção, tem renda e tem rentabilidade, e a gente vai mostrar isso nas próximas aulas. Espero que vocês acompanhem a gente na aula de amanhã e depois no dia 26 e 27. Obrigado a todos pela participação e abraços e bons investimentos. Meurer, quer deixar teu recado final? Recado é para você não perder as aulas seguintes, que vão ser sensacionais, para mostrar para vocês as possibilidades das opções. Você precisa incluir as opções nas suas estratégias de investimentos. Abraço, vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal.